Novamente, boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, público presente. Sejam bem-vindos. Não é sempre um desafio a gente colocar em prática a democracia. Gosto muito de lembrar uma frase do já afinado pensador, daqui a pouco me recordo o nome dele, pedagogo. Ele dizia o seguinte, que a gente tem hoje muitos cursos de oratória, não é? As pessoas querem falar, mas não tem curso de escutatória para a gente poder escutar. Então, eu faço aqui a minha culpa que eu possa escutar mais também. Então, quero começar pensando... Rubem Alves, isso. Era nosso vizinho aqui em Campinas, então Rubem Alves falava muito isso. Quanto que a gente está preparado para escutar, não é? Então, que a gente possa trabalhar para que Vinhedo cresça, né? Pode colocar, vou começar pelos trabalhos da semana passada. Eu fiz um planejamento, eu estou tentando trabalhar semanalmente por temas diferentes, não é? Então, essa semana a gente pensou um pouco sobre o meio ambiente, eu reuni algumas solicitações de alguns moradores. Então, essa é uma árvore caída lá no Recanto das Canjaranas, pode colocar outra foto, tem uma outra imagem também. Então, o que a gente enxerga de pensamento do meio ambiente, não é? Ali a preocupação do morador é que foi bem identificado, mas a identificação não pode se tornar o fato principal ali, né? A árvore chegou até a apodrecer e a identificação continua. Então, a grande preocupação dos moradores ali na via é a questão de quem circula à noite, não é? A falta da identificação, e ali a ideia de colocar o cone era para isso, pode causar algum acidente. Então, o que eu conversei essa semana? Existe uma situação que os moradores têm perguntado. Por exemplo, árvores ou mato muito alto próximo à rede de energia da CPFL. Continua a responsabilidade da CPFL. Quando a gente aprovou a CID, não é, a responsabilidade da prefeitura é a troca da lâmpada do reator. Mas a manutenção é necessário ainda que a CPFL faça o seu trabalho. Ali também um outro ponto de vista, como o mato ele invade a via pública. A calçada nem pensar, não é? E chegou ali até na beira da guia. Então a gente precisa retomar algumas coisas que é necessário e é responsabilidade da própria prefeitura. Eu enxergo muito bem, se o exemplo vem do próprio poder público, é mais fácil a gente fazer com que os moradores sejam responsáveis pelos seus terrenos. Não é? Aqui, sendo muito justo, tem muito terreno na cidade que você não pode cobrar só da prefeitura fazer a fiscalização, mas a manutenção da limpeza do terreno continua do proprietário, não é? Então, o que eu vou fazer? Estou encaminhando para o meio ambiente para a gente tentar pensar uma maneira de prevenção, antes de que chegue nesse ponto da árvore caída ou do mato tão alto, a gente resgatar a legislação que o próprio município tem. Não é? Como que a gente poderia fazer uma fiscalização mais prática, que antes da fiscalização, a conscientização do proprietário resolvesse esse problema? Não é? Se alguém tem dúvida de quanto é importante, qualquer criança, adolescente, mulher, que transita num local que tem um mato tão alto como esse, já é um motivo de preocupação, não é? Então, eu acho que é obrigação nossa fiscalizar para que a prefeitura possa, de fato, cobrar de quem é responsável. Acho que é essa, né? Pode colocar. Esse é só comentando também, né? Falando de meio ambiente. Ali, esse é os tubos que foram colocados. Esse é específico do bolsão da Vila Galo. Não é? Tem uma outra oportunidade de meio ambiente também. Como que a gente pode fazer com que o bolsão ali, né? O tubo de concreto, ele não seja uma coisa ruim para quem está... Tanto para o morador, para quem está transitando, não é? Como é que a gente pode resgatar o meio ambiente a fim de que uma situação como essa não seja desagradável aos nossos olhos, né? Então, esse é só um lembrete. Pode colocar outra também, pensando no meio ambiente. Ali é a placa, não é? Na saída ali da Vila Galo, não é? Que fala do circuito das frutas. A gente está tentando tanto que a cidade de Vinhedo retome a nossa cultura, o nosso turismo. Então, quem chega de Louveira, Jundiaí, e passa a ver a placa caída, qual que é o sentimento? Não é? O sentimento de abandono, de descaso. E não é porque a gente cobra que a gestão seja diferente que a gente está só vendo o lado negativo. Não é isso. A gente está vendo a realidade. E a última foto... Uma outra situação que já foi falado muito pelos vereadores dessa casa, que eu acho que está na hora de ser resolvido.
Se a Sanebave faz um trabalho na via pública e deixa destampado, a responsabilidade é do CERM de corrigir. Então, mais do que ficar esse empurra-empurra, né, o morador ele não aguenta mais. Essa é ali a Rua Berna, quem chega no Morumbi. Então, o morador fica preocupado, porque ali não tem morador, não é? Do lado do bosque. Aí liga numa secretaria e fala, não é minha responsabilidade. Liga na outra secretaria, não é minha responsabilidade. A população fica descrente, essa é a palavra certa. Então, de novo, eu volto aqui à minha contribuição. Pensar em alguns métodos práticos de qualidade. Por exemplo, um método que chama FTC, não é? Do inglês, do First Time Capability. Qual que é a capacidade que a prefeitura tem de fazer certo a primeira vez? O quanto que a gente consegue medir que um trabalho realizado por qualquer secretaria, ele é bem feito a ponto de não ter que ser refeito. Isso dá uma economia absurda, né? Os teóricos eles dizem que se a gente conseguir, no mínimo, padronizar a tarefa para que ela seja realizada a primeira vez, no mínimo é 40% de redução de custo. E é para a gente pensar, será que precisa mesmo aumentar ou diminuir o imposto do IPTU de quem contribui com a cidade e tem oportunidade? E eu, aqui democraticamente, não me importa, de verdade, o meu modo de pensar, não importa se quem paga à vista tem mais dinheiro ou se quem não paga à vista não tem dinheiro. A gente não tem esse direito de cobrar. O que a gente pode, de fato, cobrar é entender o aumento da arrecadação de impostos passa por onde? Por quem paga, pelo cidadão. Então, uma sugestão, repensar os métodos de controle da prefeitura. Não é? Aqui eu vi um dos requerimentos, né, o pessoal que faz ali o esgotamento ou o controle de águas. Quanto que é a perda hoje na Sanebave? A gente não pode se conformar. Né? Só por curiosidade, abrindo um parênteses, se a gente fala com qualquer montadora, com qualquer autopeça, eles não usam mais porcentagem para ter o controle de redução de custo. Eles usam uma sigla que chama ppm. São partes por milhão. Bem rapidamente para a gente poder entender e a gente refazer o nosso método de gastar dinheiro público. A partir do momento que você pergunta para a pessoa, 1% é muito ou é pouco? Primeira resposta é o depende, não é? Lógico. 1% de crianças mortas durante um ano é muito. 1% de aviões que caem é muito. Então, quando a gente começa a pensar partes por milhão, a gente tem que fazer uma pergunta. Dos 400 e tantos milhões que a Prefeitura de Vinhedo vai arrecadar esse ano, quanto é para pagar imposto? Quanto que é para pagar cargo de confiança que não traz benefício para a cidade? A gente tem que fazer essa pergunta. Eu não sou contra cargo de confiança, já falei aqui, reafirmo a minha posição. Eu sou a favor de cargo de confiança técnico. Simples assim. E aqui não estou falando nem de diploma, né? Não estou falando de habilidade técnica, mas eu estou falando da pessoa que traz benefício para a cidade. Quer um outro exemplo? Semana passada eu participei da reunião extraordinária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 2 pontos principais tratados ali no Conselho. Então, faço questão de ler a informação oficial do Conselho, que a gente precisa repensar. O primeiro ofício que o Conselho Municipal enviou à Secretaria da Educação para falar do assunto: crianças com acompanhamento de cuidador ou mediador nas escolas. Daqui a pouco eu vou explicar. Primeiro ofício, 18 de maio de 2015. Depois vem o outro ofício, 11 de junho de 2015. Outro ofício, 20 de julho de 2016. Isso para a gente entender que quando a gente traz aqui uma reclamação de uma mãe, uma reclamação de um morador, é porque precisa ser resolvido. É óbvio que eu defenderia com o maior prazer se a prefeitura me mostrasse, por exemplo, um impacto orçamentário. Me colocasse o gráfico lá e falasse, olha, eu vou ter com a redução do desconto, eu tenho uma provisão aqui que eu vou arrecadar 1 milhão a mais. Esse 1 milhão a mais aqui vai ser importante, porque eu não consigo comprar remédio. Não é? Compro o remédio errado, tem 3 milhões de unidades de remédio e falta remédio. Planejamento errado. Seria o primeiro a defender. Mas a gente não recebe essa informação. Aí continua. O Conselho, esse ano, mandou um novo ofício para a Secretaria da Educação. E aqui eu vou isentar a Secretaria atual, porque eu acredito que é necessário a gente compartilhar a responsabilidade, não é?
O responsável por si só é o prefeito. Se ele é o prefeito e ele comanda a secretaria, responsabilidade simples. É ele que assina o cheque. Muito bem. 17 de novembro de 2016, tinha esquecido esse. E o desse ano aqui, ofício 2, 2018, 3 de janeiro. Abre aspas, em reuniões plenárias do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vem sendo pautado a falta do cuidador ou mediador nas escolas. Só um parênteses, né? A gente está aprendendo também a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Quando vocês ouvirem a palavra cuidador, o cuidador é para deficiência que de fato precisa de alguém para dar uma alimentação, ajudar numa higiene, esse é o cuidador. Necessariamente, o cuidador não precisa de uma questão pedagógica, não é? Ele não vai ensinar, entre aspas, né? Entenda o que eu estou falando. Ele não tem uma responsabilidade pedagógica quando ele é cuidador. O mediador, pela lei, que ainda é nova, o estatuto ele está se moldando no país, o mediador ele deve ter responsabilidade e corresponsabilidade. Então, você tem uma turma ali de 20 alunos. A professora, ela não consegue, e eu estou falando isso porque eu tenho uma filha com síndrome de Down. A professora sozinha não consegue, pedagogicamente, cuidar de uma turma que tenha pelo menos uma pessoa com deficiência. Então, continua. Informamos que muitos familiares de alunos de inclusão nos têm procurado sobre a falta de cuidadores e mediadores capacitados para atuarem nesta solicitação. Vou lá para o final. Ressaltamos a Lei 12.764 de 2012, no parágrafo único, que preconiza o seguinte: em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno de espectro autista, específico aqui no caso das crianças com autismo, incluída nas classes comuns de ensino regular, etc., etc., necessitam e terão direito a um acompanhante especializado. Então eu venho aqui com toda boa vontade fazer esse meio de campo, porque esse é o ofício das mães solicitando, não é? Entenderam? Então, o que elas pediram? Com base na Lei 12.764, a criança terá direito a acompanhamento especializado. A justificativa das mães para pedir o mediador. Sabe qual foi a resposta da Secretaria de Educação? A mesma lei, no outro parágrafo. E a resposta, sendo justo, eles dizem o seguinte: em resposta ao ofício, etc., ressalto que, conforme a Lei 12.764, a mesma lei, no outro parágrafo, abre aspas, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista será incluída, etc. Então, olha que sinuca de bico que a gente se encontra. Para quem não sabe, Vinhedo, infelizmente, gasta mais do que o permitido por lei com o salário de funcionário. O limite providencial é em torno de 52%, ou seja, da previsão aí, né, a provisão de 240 milhões, vou arredondar para ficar mais fácil, arrecadado aqui nesse ano, exatamente metade, faz a conta, 220 milhões, mais um pouquinho, 230 milhões com salário. É para a gente pensar, será que de fato a gente está investindo naquele que necessita do investimento? De novo, hein, vou reforçar, a mãe precisa do mediador. A secretaria se baseia na lei para dizer que em casos comprovadamente, quem que decide esse caso comprovadamente? Quando qualquer um de nós, vou dar um exemplo aqui, preservar a unidade hospitalar, mas se você entrar com processo contra qualquer uma das empresas grandes aí do país que cuidam da saúde, você vai precisar de um quórum para decidir se a criança ela é deficiente. Quero morrer quando eu escuto essa palavra. Porque a pessoa não é deficiente. É uma criança com deficiência. A resposta do ofício já veio errada. Para a gente repensar. Para encerrar a minha fala, o que eu quero dizer de uma maneira bem objetiva é: ou a gente se envolve e faz algo a mais, ou vai acontecer o que está acontecendo com as crianças do Lar Cabe. Até 2017, Vinhedo conseguia dar um apoio financeiro para essas mães que têm crianças no Lar Cabe, que elas poderiam utilizar o transporte público para encaminhar a criança até lá. Sabe o que aconteceu agora, nesse ano? Cortou esse dinheiro. Para a gente pensar. A lei, ela tem que ser para a população. Senão a gente vai ficar aqui nessa luta de braço de ferro e a criança que está lá precisando ser alfabetizada não vai ter um cuidador, não vai ter um mediador e mais do que isso. Se a gente não cuidar dos funcionários, de novo volto a afirmar, técnicos, enquanto a gente não tirar
o grosso do que não agrega nada para a cidade, a gente vai gastar dinheiro em local errado, no meu simples modo de entender. Fiquem com Deus, por essa noite é só. Vereador